Hello there. So let's go do our devotional in English and Portuguese. Today we're going to talk about Matthew 17. In Matthew 17, I will start to reading it, and then I'm going to do in Portuguese, okay? So let's go do it. Hi, hello there. How are you, Adrian? I have missing you too. So let's go do it. The name is the Transfiguration. After 6 days, então depois de 6 dias, Jesus took with him Peter, James, and John. Who is this? Peter, Pedro, James, Tiago, e John, João. Então, 6 dias depois, Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. John, the brother of James. Então, João, que era o irmão de Tiago. And led them up the high mountain by themselves. E levou eles até o alto da montanha. There he was transfigured before them. Lá ele transfigurou na frente deles. His face shone like a sun. A cara dele, o rosto dele brilhava igual o sol. And his clothes, e as suas roupas, became as white as light. E as roupas dele se tornaram brancas como a luz. Just then there appeared before them Moses and Elijah talk with Jesus. Então, logo depois apareceu na frente deles Moisés, que é Moisés, and Eliha, que eu acho que é assim que pronuncia, que é Elias. Talk with Jesus, conversando com Jesus. Peter said to Jesus. Pedro disse para Jesus, Lord, it is good for us to be here. É muito bom estar aqui. If you wish, se você desejar, I will put up 3 shelters. Eu vou fazer aqui 3 barracas, 3 tabernáculos, né? Acho que é o nome. One for you, um para você, one for Moses, one para Moisés, and one for Eliha, e um para Elias. Eu adorava que Pedro, ele era super, como é que fala? Ousado. Ele falava mesmo que vinha na cabeça, se é você mesmo, me fala que eu vou andando até você nas águas. E ali aconteceu a transfiguração. Ele, Jesus, já sei, vou fazer como é que fala? Um tabernáculo para cada um. O que você acha? Faça um para você, um para Moisés e um para Elias. Adoro a ousadia dele, gente. While he was still speaking, enquanto ele ainda estava falando. Quem estava falando? Pedro, né? A bright cloud covered them. Cloud é uma nuvem. Tanto que o iPhone tem o cloud, que é o quê? Que é a nuvem. A bright cloud. Lembrando que em inglês o adjetivo vem antes. Então, bright é brilhante. Bright cloud, uma nuvem brilhante. Então, uma nuvem brilhante covered them. Cobriu eles. And a voice from the cloud said. E uma voz da nuvem dizia, This is my son. Esse é o meu filho. Whom I love. Que eu amo. With him I am well pleased. Com ele eu estou muito feliz. Com ele eu me alegro. Listen to him. Ouve o que ele está falando. Then the disciples heard this. When the disciples heard this, quando os discípulos ouviram isso, they fell face down the ground.
They felt, eles caíram com a cara no chão. Isso quer dizer, né? Tipo, abaixaram-se. They fell down, the face down. Face down, isso é muito interessante. Face down é, por exemplo, esse caderno. Aqui tá a capa da frente, né? Face é a cara, é a nossa cara. Down, pra baixo. Então, a cara pra baixo. Então, virado pra baixo. Face up é virado pra cima. Então, eles face down. Eles colocaram a cara pra baixo. Eu falo isso porque teve uma época que eu ensinei com meus alunos um jogo de baralho que tinha face up e face down. O que era? As cartas face up é virada pra cima e face down virada pra baixo. E é assim que a gente vai aprendendo inglês, às vezes em contextos diferentes, mas colocando mais e mais palavrinhas dentro desse pacotinho nosso que é o inglês. Por isso que eu tô contextualizando isso, né? Da onde que eu aprendi esse face up e face down. Então eles colocaram a sua cara pra baixo no chão. Terrified é quando você tá morrendo de medo, você tá assim, cagando de medo. Terrified. Então eles estavam com muito medo, porque ouviram a voz que saiu da nuvem, que é a voz de quem? De Deus. Mas depois eu venho compartilhar os meus insights, os códigos que eu peguei. But Jesus came and touched them. Mas Jesus veio e tocou eles. Touch é tocar. E tocou eles. Get up. Get up é levanta. Tipo assim, levanta. He said, ele falou. Don't be afraid. Não tenha medo. When they look up, tipo, look down é olhar para baixo. Look up, olhou para cima. Quando eles olharam para cima, when they look up, they saw, eles viram, no one, ninguém, except Jesus, a não ser Jesus. As they were coming down the mountains, enquanto eles estavam indo, descendo as montanhas, Jesus introduced them. Jesus falou para ele, introduziu para eles. Don't tell anyone what you have seen. Não fale para ninguém o que vocês viram. Until the Son of Man, até que o Filho do Homem has been raised from the death. Raised, has been raised. Raised é tipo levantado. From the death, da morte. Levantado da morte, ressuscitado. Então não fala para ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite. The disciples asked him, why then do you... Não, peraí. The disciples asked him. Os discípulos perguntaram para ele, why then do the teachers of law say that Elijah must come first? Por que os professores da lei, né, falam que Elias deveria vir primeiro? Jesus replied. Jesus respondeu. To be sure, para ter certeza, Elijah comes and will restore all things. Para ter certeza que Elias vem e vai restaurar todas as coisas. But I tell you, mas eu falo para vocês, Elijah has already come. Elias já veio. And they did not recognize him. E eles não reconheceram eles. Recognize é tipo reconhecer. Recognize him é reconhecer ele. Não reconheceram ele. But have done to him everything they wish. Mas eles fizeram com ele tudo que eles desejaram. In the same way, do mesmo jeito, the Son of the Man, o Filho do Homem, is going to suffer at their hands. Da mesma forma, o Filho do Homem vai sofrer na mão deles. Going to é sempre um pedacinho que é indicativo de futuro, de algo que vai acontecer ainda. Então, do mesmo jeito, o Filho do Homem vai sofrer nas mãos deles. In their hands. Hands é mão. Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist.
Então, os discípulos entenderam que ele estava falando sobre João Batista. E quais que foram os códigos que eu peguei no devocional em inglês português de hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o link da versão que eu uso, né? Do aplicativo. Tem o aplicativo e tem aqui também o computador, né? Então, vou deixar aqui para vocês acompanharem, né? Então, antes de começar a live, já pega, abre ele e já vai acompanhando comigo, que você vai anotando quais que são as palavrinhas que você está aprendendo hoje. Porque é assim que a gente vai aprendendo. Em contextos, depois a gente usa em outros. Igual eu dei o exemplo, por exemplo, aqui do face down e face up. Eu aprendi, eu memorizei ele quando eu estava ensinando o jogo de carta com os meus alunos. E aqui de novo apareceu a mesma palavrinha. Então eu só reforcei aqui na minha mente essa palavrinha. Então vamos lá. Quais que foram os códigos que eu tive? Primeiro, aprender que Tiago, em inglês, aqui na Bíblia tá como James. John, João, Peter, Pedro. Peter e John, ok, né? Que parece muito, né? João e Pedro. Agora James, para linkar, que é Tiago, eu achei diferente. Aí depois tá assim, qual que foi o primeiro código que eu peguei? Jesus chama para ter experiências espirituais mais profundas só os mais íntimos. Ele chama para ter mais experiências mais profundas só quem é amigo íntimo dele. Quais que eram os amigos íntimos? Dentre os 12, não eram os 12 que ele convidou. Ele só convidou os mais próximos. Quais que eram os mais próximos? Peter, James e John. O código 2. Pedro, Tiago e João viram como vai ser o reino acessando o Kairos junto com Jesus. Nossa, isso aqui eu achei muito top. Por quê? Primeiro, o que é o Kairos? Kairos é o tempo de Deus. E no Kairos não tem o Cronos. O que é o Cronos? É o tempo cronológico, né? Tipo assim, que a gente começou alinhando o tempo. Lá desde antes de Cristo, depois do Cristo, tem o 0, e aí a gente vai contando até agora, 2024. E aí esse é o Cronos. E dentro do Cronos a gente tem o passado, o presente, que é agora, e o futuro, que ainda não aconteceu. Só que nessa passagem aqui é interessante que a gente tem acesso ao quê? Ao Kairos. O que é o Kairos? É o tempo de Deus. Não tem o presente, passado e futuro. Tanto que nessa passagem, né, da transfiguração, que enquanto Jesus e os 3 discípulos acessam esse tempo, que é o tempo de Deus, que não tem presente, passado e futuro, o que está lá no mesmo lugar? Está Jesus, que estava ali com eles, né, naquele tempo. Tinha Elias, que veio antes, e tinha Moisés, que veio bem antes. E é muito doido. Eu até tinha procurado outro dia. Elias foi em 850 a.C. Moisés em 1200 a.C. E Jesus estava de 0 a 50. Então você viu que juntou 3 eras diferentes no mesmo espaço de tempo. Esse é o tempo de Deus. Ele juntou todo mundo. E esse todo mundo, esse Kairos, esse momento de Kairos, também é o reino. Por quê? O reino, no Cronos, ele aconteceria depois, né? Só que como no tempo de Deus junta tudo, por isso que ele fala na passagem anterior aqui, na verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. O que é isso? É esse momento da transfiguração. Eu achei isso muito top. E quem que são esses que vão ver antes de morrer? Os 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. Então, aqui antes do 17, né, está no finalzinho do 16. Então, no 16, Mateus 16, 28. Que fala isso. Jesus já estava avisando que ia ter o momento da transfiguração, que representaria assim a vinda do seu reino, né, do reino de Deus, porque tem essa questão do Kairos. E quem que ia ver antes de morrer? Os 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. Eu achei magnífico.
Então, nesse momento, Pedro, Tiago e João, eles acessam junto com Jesus o Kairos, que é o tempo de Deus. E ao mesmo tempo, eles veem o Filho de Deus, que é Jesus, vindo no reino. Nossa, eu achei isso muito top. Muito top. Então, o código 2 é Pedro, Tiago e João viram como vai ser o reino acessando o Kairos junto com Jesus. E o código 3, que eu anotei aqui, que é eu te revelo só o que você dá conta. Por que eu anotei isso? Porque aqui, ó, na passagem, quando os discípulos caem de cara no chão, né? Quando ouvem a voz de Deus, né? Que fala, este é o meu amado filho, a quem me comprazo, escutai-vos. E os discípulos caem de cara no chão e ficam morrendo de medo. Jesus vai lá, toca neles e fala, levanta, não tenha medo, né? Então, e aí ele fala assim, e eles levantaram seus olhos e não viram nenhum homem, senão só Jesus. Então, Jesus, ele revela até onde você dá conta. No caso nessa passagem, nesse ponto, o que eles davam conta é isso. Tipo assim, tava acessando o Kairos. Aí quando viu Elias, viu Jesus e viu Moisés, tudo junto. E tudo brilhando, né? E aí, eles ficam, quando vem a nuvem, vem a voz de Deus, eles ouvem e eles ficam com o quê? Morrendo de medo e põem a cara no chão. Tipo, cai de cara no chão. Com medo e também de... Como é que fala? Quando eles agachavam assim? Tipo, saudação. Não é bem a saudação, mas enfim. E aí, eles ficam com medo e nem olham mais. E aí, Jesus pega, coloca a mão neles e fala aqui, ó, levanta, não precisa ficar com medo. Então, tipo assim, Jesus nunca vai dar mais do que você dá conta. Nunca vai revelar mais do que você não está preparado para ver. Então, eu coloquei, eu te revelo só o que você dá conta. Naquele momento era o que eles davam conta. Então, foram esses 3 códigos que eu peguei nessa passagem. E outra coisa, teve mais um, o 4. Que quando ele fala assim, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, é a mesma fala que ele fala quando Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado por João Batista lá no Rio Jordão, vem a pomba lá que paira e vem a voz que fala a mesma coisa. Este é meu amado filho em quem me comprazo. Este é meu filho amado que eu me alegro, né? Em outras palavras. Só que aí ele acrescentou aqui, nesse momento, escutai-os. Deus, né? A voz de Deus acrescentou mais isso. Mas o 4º código que eu anotei que é a mesma fala. E é isso. Comenta aqui embaixo quais que são os códigos que você pegou, o que você aprendeu. E o importante, quais são as 3 palavrinhas que você hoje colocou no seu pacotinho de palavras. Para quem não está entendendo, o meu método de aprender inglês é usando a Bíblia também. Mas qual que é o método geral? O inglês é como se fosse um pacotinho. Literalmente um pacotinho. Não tem nenhum pacote aqui. Tem isso aqui. Como se fosse o inglês, como se fosse esse pacotinho aqui. Todo mundo tem o seu pacotinho de inglês. Não existe a pessoa que não fala nada inglês. Por quê? Tem várias palavras, por exemplo, no nosso dia a dia que estão em inglês. Por exemplo, drive-thru. Quando você vai no McDonald's, tem o quê? Um drive-thru. O que é isso? Você vai com o carro, faz seu pedido, pega comida. É uma palavra em inglês. Quando você pede alguma coisa no iFood. Eu tô com fome em inglês. iFood. Eu, comida. É um nome em inglês. Aí você pede para entregar em casa. Você pede o quê? Deliver, que é entregar. Então, todo mundo tem algumas palavrinhas em inglês. Todo mundo sabe um the books on the table. Um books, que é livro. Um table, que é mesa. Então, todo mundo já tem aqui dentro do seu pacotinho algumas palavras. Por isso que também não cabe, por exemplo, eu comparar o meu pacotinho com o seu pacotinho. Não, você tem o seu e eu tenho o meu. Eu não tenho que comparar. O meu objetivo é o quê? Colocar mais e mais palavrinhas aqui. Porque quanto mais palavrinhas eu tenho dentro desse pacotinho, que é o que eu entendo, mais assuntos eu domino, mais
coisas eu consigo falar inglês. Então, qual que é a minha metodologia? É que todo mundo tem o seu pacotinho e que o nosso objetivo aqui é sempre colocar mais e mais. Érica, mas o seu já tá cheio. Tá cheio porque eu não parei de pôr aqui. E se você não parar também, logo você vai atingir a fluência, logo você vai entender vários assuntos. Tipo, tá alguém falando inglês na televisão, você vai entender. Alguém te liga, você compreende, você não tem medo. Essa é a metodologia. E Erika, então agora que você já entende inglês, que você é fluente em inglês, você tá com seu pacotinho cheio? Não, ele nunca para de encher. Tem palavras aqui no devocional de hoje que eu não conhecia, que eu coloquei dentro do meu pacotinho. Então, esse é o objetivo dessa live aqui, que você coloque mais e mais palavrinhas dentro do seu pacotinho de inglês. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham aprendido e espero que tenha sido produtivo para vocês essa live. E para finalizar, eu vou fazer uma oração em inglês para vocês aprenderem também e para vocês saberem também como que pode ser feito, por exemplo, uma oração em inglês. Respira bem fundo. Dear Lord, thank you for today. I learned new things that I didn't know yesterday. Obrigado, Deus, por hoje eu aprender coisas que eu não sabia ontem. Thank you for your mercy. Obrigada pela sua misericórdia. Thank you for your grace. Obrigada pela sua graça. Thank you for today. Obrigada por hoje. Amém. Amém. Viu que não precisa ser difícil. E não precisa estar em pé. Não precisa necessariamente estar com as mãos assim. Você fala com ele como você fala com seu amigo. E é isso. Bye. See you later. Te vejo mais tarde. Ou